Ouvem dizer e falar que esta igreja é assim. Os enfermos são curados, os oprimidos são libertados. Assim muitos ouvem falar desta igreja e do seu grande poder. E quando esta igreja eles vêm procurar, confirmam o que ouvem falar. Ouvem dizer e falar de um Espírito Consolador, que esta igreja está ajudando ao lado de Jesus Salvador. Assim muitos ouvem falar desta santa e do seu grande poder. E quando esta santa eles vêm conhecer, confiam e passam a crer. Esta santa é a nossa avó Rosa, nosso Espírito Consolador, que está nos abençoando com o seu eterno amor. Por isto esta igreja é assim, santa e tão poderosa, pois temos Jesus Cristo a nos comandar e a Santa Avó Rosa sempre a nos guiar. E a Santa Avó Rosa sempre a nos guiar. E a Santa Avó Rosa sempre a nos guiar. Todo amor, gratidão e adoração a Deus Pai, soberano, Criador, poderoso e grande Senhor.
nosso amor, gratidão e adoração a todo o poder celestial, numa só voz, numa só fé, num só amor, sempre
depoimento de fé que foi trazido para nós neste nosso boletim para este final de semana. Aqui diz o seguinte: a nossa irmã Zenilda Maria Moreira Pinheiro, residente na cidade de Ji-Paraná, no estado de Rondônia, ela relatou o seguinte: depoimento de muita fé enviada por ela à nossa sede no mês de maio. No mês de maio do ano 2025, ela diz assim: no dia 1º de janeiro do ano de 2007, a minha família e eu, nós estamos vindo de uma viagem e tivemos um grande livramento que recebemos da parte do nosso Deus e dos nossos santos. Ela diz: após passarmos o dia em Ariquemes, quer dizer, em uma outra cidade, ela diz assim: retornemos para Ji-Paraná. Quando por volta, por exemplo, das 18h30, sofremos um grave acidente. Durante uma ultrapassagem, o nosso carro se deparou com uma carreta vindo em sentido contrário, sem os faróis acesos, quer dizer, estava toda apagada. Não houve tempo para aquela reação, apenas um clamor fizemos para Santa Avó Rosa. Naquele instante, na tentativa de desviar, o nosso carro perdeu o controle, capotou várias vezes e caiu em uma ribanceira, mais ou menos 20 metros de profundidade, parando próximo a um rio. O impacto foi tão forte que os policiais, ao chegarem, acreditavam eles que encontrariam apenas os corpos. Mas, para a glória do nosso Deus e dos nossos santos, todos nós estávamos vivos. Tivemos alguns ferimentos, sim. Eu precisei de cirurgia plástica no nariz. Minha filha, de apenas, como ela mostra aqui, 3 anos, teve apenas uma pequena mancha roxa na perna. Meu esposo, ela disse, e meu pai sofreram apenas escoriações leves. Aí ela mostrou o meu irmão um corte na testa. E a minha mãe machucou apenas a clavícula, por motivo do cinto de segurança. Apesar disto, nenhum de nós perdeu a nossa vida. Naquele momento já agradecemos a Santa Avó Rosa, agradecemos o Santo Irmão Aldo pelo livramento. Os próprios policiais reconheceram: vocês receberam um grande milagre. Não era para ter sobrado nada. E nós sabemos que foi a mão poderosa desses santos, deste Pai Celestial, que nos ajudaram. Hoje, como corista, ela diz: canto na congregação de Ji-Paraná. Expresso a minha gratidão a Deus por este livramento e por todas as bênçãos que temos recebido dos nossos santos. Este testemunho é a prova viva de que Deus, através dos santos, continua operando os milagres e que a sua proteção, a proteção de Deus realmente é real para aqueles que assim confiam em Jesus nosso Senhor, na Mãe Virgem Maria, na Santa Avó Rosa, o Consolador, e também no Santo Profeta Irmão Aldo. Muito bem, né? Um belíssimo testemunho que nós aqui o presenciamos. Vamos ouvir a orquestra Meu Pensamento.
Muito bem. Nós vimos que as nossas reuniões nos traz aí momentos de alegria para nós. Nós vimos que no transcorrer da mesma sentimos algo que nos fortalece e que realmente nos enche demais assim aquele conforto, aquele ânimo, aquela vocação de sempre nós estarmos melhores diante assim do nosso bondoso Deus. Sabe por que isto acontece? É porque nós temos a nossa convicção de fé. Nós temos a nossa convicção de que o amanhã é melhor do que hoje. E nós temos então essa certeza de que isto se faz presente conosco para a nossa garantia da nossa vida entrelaçada com o reino celestial. No fim do ano que se passou agora, mais ou menos no mês de outubro para novembro, saiu uma nota num dos nossos boletins, quando nós estávamos finalizando aquele ano, o ano passado, falou lá uma parte de uma mensagem que foi deixada no mesmo, que nós, apostólicos, mesmo aqui, vivendo na terra, somos já celestiais, desde que sejamos fiéis. Nós já temos esta comunhão e já temos esta parte celestial conosco. Quer dizer, a unção do Espírito de Deus, o seu real poder, as suas virtudes, já se entrelaçam em nós de uma forma que nós já sentimos esta parte espiritual, que já temos esta comunhão celestial no nosso espírito. Mesmo vivendo aqui na terra, mas já somos pertencentes ao reino do céu. Nós temos esta convicção de fé, de que isto, nos últimos dias da nossa vida, no final do nosso viver aqui neste mundo, nós já temos o nosso destino definitivamente certo. Realmente para aqueles que crê, claro, né? Para aqueles que são fiel, obedecem, são apostólicos verdadeiramente. Então é isto que nós aqui sentimos e que isto nós já vivemos na nossa vida para esta garantia. Este é o fortalecimento que vem do nosso Deus e que traz para nós este apoio de fortalecimento ao nosso espírito. Irmãos, nós vamos meditar aqui em um ensinamento do nosso querido irmão Aldo, e foi ele mesmo quem nos deixou esta palavra. Ele proferiu no ano de 2012 esta mensagem, quando ele aqui conosco estava. Nosso querido irmão Aldo, ele vendo a necessidade e vendo aí o crescimento da nossa amada igreja, ele então deixou esta mensagem que está dita assim. Eu só peço a atenção dos irmãos para que vai aí memoriando e vendo a palavra do profeta. Ele diz: prezados irmãos e irmãs, a missão de Jesus é preparar, santificar um povo para o nosso Deus, a fim de que aqueles que permanecem fiéis tenham direito à salvação da sua alma. Olha o que eu falei agora há pouco. Um povo que realmente seja fiel ao nosso Deus, então este Deus faz este preparo. E este preparo
é realmente este fortalecimento espiritual que garante a nossa obediência, a nossa santificação aqui nesta terra. Porque aqueles, como é o ditado aí no mundo, que não está nem aí, está tudo bom. Mas para Deus não. Aí diz assim, a palavra do apóstolo São Paulo, deixada escrita lá em tempos passados, nos ensina o seguinte. O apóstolo São Paulo diz assim, ó, a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todas as criaturas, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e como mostrou aqui, as paixões, ou a mudança, ou mudanças, e que nós vivemos então no presente século, justamente numa vida piedosamente. Não que aqui esteja o nosso querido irmão Aldo usando a palavra do apóstolo São Paulo para dizer que todos serão salvos. Não, não foi isto que o apóstolo quis mostrar nesta leitura. Mas os irmãos entenderam aqui, ó. São Paulo diz assim, a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens, ó. Quer dizer, a todas as criaturas, desde que deixasse as impiedades, desde que deixasse a sua paixão ou as paixões. Aí Deus mostrou aqui, dentro da sua justiça, da sua plenitude e bondade, daria então, portanto, a salvação. Primeiro ele mostrou sim, que Deus estava dando a salvação ao mundo, à humanidade, mas levou um pouco mais além e mostrou que mesmo Deus dando, mas Deus exigiu também que deixasse aquelas compaixões, aquelas impiedades. E portanto ele diz assim, portanto a salvação é um dom gratuito de Deus, mas exige da parte de Deus as devidas obediências, para que nós, então, a garantimos conosco. Viu aí como é que funciona as coisas? Todo mundo aí na terra fala, Deus é bondoso, Deus é misericordioso, Deus é isso, Deus é aquilo. Todos nós sabemos que Deus é bom. Mas Ele é bom, mas Ele é justo. Ele é positivo, Ele é honesto, Ele é sincero. E Ele então mostrou que Ele então dá a salvação. Mas Ele dá a salvação desde que a criatura lhe obedeça. E a palavra única de tudo isto que eu acabei de ler aqui é a obediência. Só isto. Aquele filho que é obediente à mãe, obediente ao pai, ele é bem-sucedido. Tem lá, por exemplo, dentro de um lar, 2, 3, 4, 5 filhos. Tem aquele que é assim amoroso de uma tal forma que ele obedece tudo que a mãe fala, tudo que a mãe pede, tudo que o pai pede. Mas tem aquele que resmunga. São iguais? Não. Se é que isso acontece, não são iguais. E se não são iguais, então aquele pai, aquela mãe, ele espera que aquele se conserta. Para que quando o pai ou a mãe falar isto, existe então aceitação. Então foi como eu li aqui. Foi como mostrou São Paulo. Ele dá a salvação a todos, mas desde que estes todos, dentre a vontade dele, seria todos. Mas se tiver aquele e aquela que não está em condições, ele exige a obediência.
porque sem a obediência não chegará ao reino do céu. Porque se ele não for obediente, ele não obedece. E no nosso caso, por exemplo, quebra as normas da igreja, quebra a disciplina, escandaliza o nome da igreja e vai por aí. Então, este ensinamento do profeta deixou isto. Aí diz assim, ó, este preparo acontece por meio da mensagem do evangelho do reino do céu. Olha aí. Quer dizer assim, vamos falar assim abertamente, ó. Isto acontece através da palavra da igreja apostólica, deixada pelo Consolador e pelo profeta Santo Irmão Maldo, que é o verdadeiro evangelho do reino dos céus aqui na terra, na igreja apostólica. Então o nosso irmão Maldo mostrou assim, ó, este preparo acontece por meio da mensagem do evangelho do reino do céu, ensinado na igreja apostólica, e também dos ensinos e do conselho dele, irmão Aldo, de mim, irmão Aldo, ele mostrando. Por quê? Que ele diz assim, porque então nós estamos vivendo realmente dentro de um evangelho que tem por ordem como dentro de todos os respeitos, mostrar a verdade do reino do céu. E aqui fala, é isto que nos conduz à vida santificadora. Então, através da nossa obediência, da nossa conduta, da nossa fidelidade aos olhos do nosso Deus, aqui mostra que é isto que nos faz crescermos na santificação. Aí é assim, ó, é por isso que, junto à Santa Vó Rosa, ele diz assim, ó, tenho-lhes aconselhado a viver em união, pois a união faz parte da santificação, das moralizações dos nossos costumes. Aí diz assim, ó, um povo unido declara e mostra que este povo é humilde. Olha aí. E sendo humilde, é manso de coração e procura ajudar uns aos outros, evitando desavença, evitando desentendimento. Então, quando nós vimos uma igreja como a nossa, claro que nós sabemos que tem aí em parte aquele e aquela que muitas das vezes ainda são arrogantes, são teimosos, ainda possuem maus sentimentos, ainda tem aí certos costumes que não é tão bom, mas o nosso querido irmão Maldo, ele já deixou em boletins passados que isto vai se consertando. Aí diz assim, ele falando sobre esse assunto, dentro de todas essas moralizações, como ele explicou aqui, existem os consertos. E esses consertos é para o nosso bem. É para que então nós enquadramos naquilo que falamos, lei de Deus, que é o verdadeiro evangelho do reino do céu. E nós estamos enquadrados neste verdadeiro evangelho, então nós moralizemos os nossos costumes. Quais são alguns costumes que, por exemplo, nós moralizemos? Vamos citar aqui assim, uma pessoa que é fofoqueira, uma pessoa que é mentirosa, uma pessoa que é invejosa, uma pessoa ciumenta, uma pessoa orgulhosa, uma pessoa soberba, uma pessoa assim, que olha defeito nos outros, mas não olha nela. Então, isto se chama assim, moralizações de costume. Então, com o decorrer dos dias da vida, as pessoas vão deixando isto. Entra hoje, por exemplo, uma pessoa que, se estiver aqui nos visitando, ela não conhece a nossa fé. Ela não conhece as nossas mensagens. Ela não conhece o Consolador. Não conhece o nosso profeta. Mas com o decorrer dos dias, dos meses, dos anos que ela vai ficando na igreja apostólica, ela vai aprendendo tudo isto. Aí ela vai se encaixando com o querer de Deus. Isto leva o nome assim,
de moralizações. Ela se moraliza. Ela é uma pessoa educada, é uma pessoa de consciência, é uma pessoa sabedora daquilo que o nosso Deus quer da sua pessoa. De mim, do Senhor, da Senhora, de todos nós. E daí, então, nós estamos, como eu falei lá no início, vivendo aqui neste mundo, mas assim, com o nosso pensamento já sendo da glória de Deus. Porque o poder celestial já está no nosso derredor. E nós já estamos nesse ambiente que falamos celestiais. Ambientes celestiais. Aí diz aqui, continuando na palavra de São Paulo, ele diz assim, ó, façam todo o esforço para conservar a unidade de espírito pelo vínculo da paz. Olha que o apóstolo novamente deixou aqui. Faça todo o esforço para conservar a unidade espiritual pelo vínculo da paz. Então, se nós temos coisas boas conosco, como que nós vamos sentir vontade de fazer o que não presta? Não tem motivo para isso. Então, o apóstolo São Paulo deixou este ensinamento desta forma. E o nosso querido irmão Aldo, continuando com a palavra, ele diz assim, ó, para ter direito, então, à salvação, é necessário viver a doutrina de Cristo. E hoje, viver o verdadeiro evangelho do Consolador. Ter um coração limpo, um coração puro, evitar sentimentos maus. E qual serão os sentimentos maus? São tudo aquilo que, por exemplo, eu citei. E aqui o nosso irmão Aldo, ele mostrou vícios de qualquer espécie. Porque tudo isto é pecado. Ele falando. E cultivar somente a nossa união espiritual com Deus. E daí nascerá a união fraternal entre a irmandade. Viu que coisa muito bem assim, clara de nós entendermos? Se nós temos uma união com o nosso Deus, que é através dos nossos santos, é claro que nós estamos unidos com a nossa irmandade. Nós vamos possuir aquele verdadeiro amor, aquele verdadeiro sentimento de bondade. Como ele mostrou aqui, de sempre um ajudar o outro. Aí diz assim, ó, bem-aventurados os limpos de corações, porque eles verão realmente o nosso bondoso Deus. Aí diz assim, ó, sede santo, como é santo o vosso Pai que está no céu. Então esta palavra mostra que nós temos que realmente dar exemplo de santificação. Porque diz assim, ó, porque sem santidade ninguém verá o céu, ninguém verá Deus e nem terá direito à vida eterna no reino celestial. Então, se nós aqui, ó, vamos colocar essa família apostólica. Se nós não pôr em prática o que nós estamos recebendo de Deus, que estão vindo aí através dele, irmão Aldo, está vindo aí através do Consolador, ensinamentos que é dele Deus, de Jesus, da Mãe Virgem Maria. E se nós não armazenarmos isto entre nós, dentro de nós, e colocarmos isto como coisas especiais para nós, e jogarmos isto fora, ó, ninguém verá a Deus, se não crescermos na santidade. Notaram, hein? Olha o perigo daqueles que se dizem apostólicos. Não estou aqui criticando alguém ou condenando alguém, mas eu estou mostrando exemplos e mostrando aí abertamente para os irmãos entender o lado de lá e o lado de cá. Estou falando de uma forma aí, numa língua que todos nós poderemos entender. O que presta e o que não presta. O que convém e o que não convém.
o que me edifica e o que me leva para o abismo. Então é isto que está dito aqui, ó. Porque sem santidade ninguém verá Deus. E sem santidade ninguém herdará o reino do céu. E não herdando o reino do céu, está dizendo aqui, ó, não terá vida eterna. E continuando, São Pedro deixa aqui uma palavra falando assim, ó. Também recomendou aos fiéis do teu tempo, ele diz lá na época dele, São Pedro, finalmente sede todos de uma igualdade e de um só ânimo. Ele, São Pedro, disse isso. Compadecido fraternamente dos amigos, daqueles que não tinham aquela vida tão perfeita, ele diz, sedes misericordiosos, seja humilde, não pagando mal por mal, ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bendizei ao Senhor, pois para isto mesmo foste chamado, a fim de receber as bênçãos por herança. Quer dizer assim a palavra de São Pedro, ó. Tá vendo fulano? Tem problema com ele? Não pague mal por mal, tá? Tá vendo fulano lá? É arrogante? Não seja também. Aí ele diz assim, ó. Então, ele é teu amigo? Sim. Então mostrou aqui, ó. Tenha compaixão do teu amigo. São Pedro falando lá naquela época. Aí ele dando ao além, ele diz assim, ó. Então, cuidado com as injúrias. Não pague injúria com injúria. Quer dizer, o que ele está fazendo de mal para você, não faça de mal para ele. São Pedro falando lá naquele tempo. E o que quer dizer isto hoje? Tem um irmão, tem uma irmã, por exemplo, aí que ela só de olhar no outro, o outro já acha que ela está fazendo maldade. Está fazendo isso para mim, é? Se é ruim, se é isso, se é aquilo. Irmão, tira isso da mente. Cuida da sua pessoa. Tem um provérbio aí que mostra assim, ó. Que Deus deu a vida para cada um, para que cada um cuida da vida que Deus te deu. Não fique examinando a vida dos outros. Deixa cada um cuidar da sua vida. Ele tem problema lá, ela tem problema lá, o problema é dela, o problema é dele. Se tu puder ajudar, ajuda. São Pedro mostrando aqui. Se não puder, deixa quieto. Faça com que a entrada sua no reino do céu, ele diz assim, seja herdeiros das bênçãos de Deus por herança. Quer dizer assim, por mérito. E é o que nós estamos buscando hoje. Será que tem aquele apostólico que está esperando vamos dizer, pelo descanso? Irmão, nós não devemos esperar pelo descanso. Nós devemos esperar pela entrada triunfante no reino do nosso bondoso Deus. Como o nosso querido Jesus mostrou lá, e está lá na Bíblia. Eu não te conheço. Aí a pessoa insiste, e ele fala, apartai-vos de mim, eu não te conheço. Agora chega o outro, ele fala, seja bem-vindo, entre para o gozo eterno da vida que herdou por herança. Quer dizer assim, por aquele apostólico ou aquela apostólica que fez de tudo para ganhar a vida eterna e entra então no gozo da vida que te espera. Foi o que São Pedro disse lá naquele tempo. E hoje está valendo para nós. E continuando, fala assim, a santificação ela é indispensável para todos os que desejam o céu. Herdar a vida eterna exige luta e exige perseverança. Quer dizer assim, exige o nosso querer. Se eu não me importar com a minha vida, quem que vai importar? Se eu não fazer por herdar algo do nosso Deus, quem que vai fazer por mim?
É isto que mostra aqui. Aí diz assim, o apóstolo São Paulo novamente diz, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a minha fé. Desde agora, a coroa da justiça me está aguardando, a qual o Senhor, justo juízo, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amar a sua vinda. Então, aqui está a palavra do apóstolo São Paulo, que ele, ponhando ele na frente do assunto. Mas ele não ficou só ele, aí ele deixou para os demais. Assim como eu, todos os demais, como ele mostrou aqui. Ele quis dizer assim, vivi fielmente, sou fielmente, estou diante dos olhos de Deus, procuro viver o que Deus quer. Aí ele diz lá, encerrei a minha carreira. Que dizer, me aposentei. Tá. Vamos pôr assim a palavra para ficar mais assim, vista. Só estou na espera do chamado do nosso bondoso Deus, para um dia herdar a vida eterna. Aí ele diz assim, mas não é só para mim não, mas é para todos aqueles que assim procederes. Viu, hein? Então herdaremos o reino dos céus por uma herança dentro dos méritos. Aí diz assim, queridos irmãos e irmãs, o nosso irmão Aldo falando, faça a sua parte, busca a santificação, viva em união fraternal e deixa que Jesus e hoje a Santa Avó Rosa, o Consolador, reine em seu coração, pois eles têm a missão de prepará-lo para um dia que eles puderem te levar à glória celestial, para todo o sempre. Aí ele continuou dizendo, mas lembra-se, é preciso ter um amor profundo por Deus, aos seus santos, à sua igreja e ao seu semelhante. Olha o que o irmão Aldo diz. Não se esquece que tenha que ter um amor profundo por Deus, pelos santos de Deus, pelo amor à irmandade apostólica, que é seu irmão de fé. Palavra do nosso irmão Aldo, que é o seu semelhante. Aí diz assim, que estes santos possam fortalecer cada irmão e cada irmã, para que sejam vencedores e alcance a grande vitória de receber a coroa da vida, conforme está escrito no livro do Apocalipse. Sede fiel até a morte e dá-lhe a coroa da vida. Que a paz de Cristo, Jesus nosso Senhor, esteja com todos os nossos irmãos e irmãs, e que sejam felizes em seus viveres, e que tenham o seu rumo ao reino do céu. Este é, o nosso irmão Aldo dizendo, este é o meu sincero desejo de profeta apostólico, que expresso em nome do nosso Senhor Jesus, em nome da Mãe Virgem Maria, em nome da Santa Avó Rosa e de todos os santos do nosso bondoso, onipotente Deus. Olha, não é um qualquer que está falando aqui não, é um profeta de Deus. Como mesmo ele diz assim, receba então isto com desejo em vossos corações. Palavra de um profeta apostólico. Então vamos dizer amém, por um ensinamento tal qual como este, aonde estamos num ambiente que nós ouvimos coisas vantajosas que traz para nós aquela coragem de lutar, porque sabemos
que lutando vencemos. Na hora que o coro estava aqui ensaiando, eu estava prestando atenção nas grandes lutas e nas vitórias que eles estavam cantando aqui no ensaio de um hino. Quanto maior for a luta, maior também será a vitória. Isso nós aprendemos aonde? Na Igreja Apostólica. Irmãos, nós temos mais uma mensagem aqui, mas não vai dar mais tempo. Amanhã nós meditaremos nela, se Deus nos permitir. Acredito eu que ficou aí muito bem assim, simbolizada dentro das suas normalidades. A palavra que o nosso querido irmão Mauro deixou aqui neste boletim, que é um direito da salvação das nossas almas para o reino celestial. O meu obrigado aí é o trabalho do coral de um modo geral. Meu obrigado a esta nossa irmandade que frequenta as nossas reuniões. Meu obrigado ao trabalho dos obreiros, de algum do ministério também, e que a Santa Vó Rosa, o nosso querido irmão Maldo, continue com todos. É o que eu lhes desejo. Nós vamos aqui ouvir mais um hino apresentado pelo coral e encerraremos a nossa reunião com as nossas orações. O coral irá cantar infinito em glória e em poder. Glória
Muito bem. Viu aí como é que é glorioso a vida com Deus? Olha o hino que foi cantado aqui, que fechou aqui neste boletim, na palavra do nosso querido profeta Santo Irmão Malto. Que dia maravilhoso, olha aí, para aqueles e para aquelas que terá o direito na vida eterna. Isto é muito bom nós sabermos disto. E também não poderia deixar de agradecer aqueles que nos assistem via internet, que aonde estiver, recebam lá também as bênçãos da Santa Vó Rosa e do nosso querido profeta Santo Irmão Malto. E de um modo geral, o meu obrigado a todos. Amém. Eu convido os que estão assentados, se for possível, colocar-se de pé, para nós encerrarmos a nossa reunião, fazendo as nossas orações. Porque nós precisamos de orar. A oração para nós ela é tudo. Para nós sairmos de casa para vir aqui, um exemplo que estou citando, nós pedimos ajuda, para que nós tivéssemos um bom trajeto, fizéssemos nós uma boa viagem e aqui chegaremos. Foi o que aconteceu. E agora vamos retornar. Precisamos dessa ajuda para voltar para os nossos lares, guardados pelos anjos do céu, e que continuaremos sendo vistos pelos mesmos. E ajudado, claro, para que nós tenhamos uma vida de paz, uma vida de conforto, uma vida de união com o reino do céu. E aprendendo então a viver o querer do nosso bondoso Deus. Então, tudo isto depende da oração. E a lembrar das nossas famílias, a lembrar das nações, e assim sucessivamente, a lembrar da nossa irmandade, de um modo geral. Quantos irmãozinhos doentes, internados, hospitalizados lá já anos em um leito. Nós sabemos disso. E precisa das orações para os vossos confortos. Então vamos de mãos levantadas aos céus, cabeças curvadas, fazer as nossas orações conforme sentindo nós em nossa alma. Bondoso e eterno Deus, nosso Pai Celestial. Aqui nós estamos, Senhor, mais uma vez, juntinho do Senhor, junto do nosso bondoso Jesus, da Mãe Virgem Maria, da Santa Vó Rosa, do Senhor querido irmão Malto, e junto aí da corte celestial, porque é grande a multidões de anjos e santos, que se desloca do reino celestial, para estar conosco nas nossas reuniões, e para nos ajudar no nosso dia a dia, e nos livrar de todos os males. Santa Avó, desde o início pedimos ajuda do céu. Pedimos que tudo se transcorresse de acordo e de conformidade com a vontade soberana do nosso Deus. Agora aqui estamos encerrando esta nossa reunião. Encerrando nós em oração. Pedimos que toda a proteção continue conosco, olhando por nós, que o Senhor, querido irmão Maldo, com a Santa Vó Rosa, com a Mãe Virgem Maria, envie esses anjos para levar esses seus filhos e filhas para os seus lares, livrando aí de tudo aquilo que traz transtorno, que traz algo que não é de alegria para ninguém de nós. Ajuda na nossa saúde, no nosso bem-estar, e dá a nós aquilo que realmente muitos estão aí pedindo. Soluções para os problemas. E lembrando de alguém que está lá na sua família, que não tem como nem se locomover. E daí a senhora poderá estender as suas mãos santas e poderá, pelo querer do nosso Deus, soluções a esse problema. Também, esses nomes trazidos e colocados neste pedido de oração, a senhora conhece a cada um como o Senhor, querido irmão Malto.
trazido assim esses nomes pela fé, sabendo que o real poder do nosso Deus poderá muito lhes ajudar, e eles, aonde estiver, receberão lá aquela alegria, aquela felicidade por alcançar os seus objetivos também. Irmãos e irmãs, recebamos assim as bênçãos do nosso Deus, do nosso amado Jesus, da Mãe Virgem Maria, da Senhora querida e Santa Avó Rosa, as bênçãos do Senhor, querido irmão Malto. Que esses anjinhos retornem com esta nossa irmandade e sejam felizes e bem-sucedidos, guardados no repouso. E amanhã um bom dia para mais uma vez nós juntos reunidos, bendizer e louvar e glorificar todo o reino dos céus. Igualmente aquela nossa irmandade, aqueles que nos ouvem via internet, receba toda esta proteção também e sejam felizes e bem-aventurados. E assim por tudo, os nossos agradecimentos. Amém. A nossa reunião está terminada e a paz do Senhor para todos. A Igreja Apostólica agradece sua atenção e convida para acessar o nosso site diariamente, a qualquer momento. www.igrejaapostólica.org. A esperança de um mundo melhor.